A seguir, IIGD Irajá. Satanás, ele é bandidão, ele não perde uma oportunidade de tentar fazer as suas ofertas às pessoas. Na verdade, na vida de quem não tem conhecimento, né, ele invade, ele age, e as pessoas não sabem, né, não entendem, não sabem. Porque quem ensina tudo é Jesus. Quem é Jesus? A palavra, o verbo. Então, olha que privilégio nós temos, né? Encontramos a Jesus, o entendimento da palavra de Deus, que agora pode guiar e dirigir a nossa vida. Bom, e aí o Espírito Santo vem e trabalha no coração. Se nós abrimos bem o coração para atender, para guardar o que a palavra de Deus nos ensina, nos manda, nos mostra, então nós temos excelente resultado. Porque é impossível andar com Deus e não ser iluminado, andar com Deus e não ser abençoado. Assim a palavra de Deus nos apresenta. É só perguntar aqui, quantos de vocês sentiram paz depois que encontraram Jesus? Quem sentiu muita paz? Sente, paz. Pronto, muita paz, muita paz. Quem de vocês, depois que encontrou Jesus, a palavra de Deus, mudou completamente o curso da sua vida e hoje vive mais seguro? Assim, eu tenho confiança. Vai, olha os resultados. Isso para começar, não é? E se eu perguntar, quem ficou curado por Jesus? Quem entendeu o mundo espiritual está entendendo? É um monte. Quem entende um pouquinho do mundo espiritual hoje? Aí, faz assim, olha que coisa linda. Pois é. Então é isso que o mundo não tem, o mundo não sabe. Então na vida das pessoas que não têm Jesus, Satanás, ele invade, ele arromba e ele atua. Enfim, ele usa pessoas. Quando a pessoa encontra Jesus, a palavra de Deus, recebe no coração, aí as coisas mudam totalmente de rumo. Mudam os caminhos, muda toda a história. Só que o diabo, ele é bandido, ele é muito sujo, ele é imundo, Jesus disse. Ele vai tentar, ele quer aquele espaço de volta. Então ele fica tentando, forçando a barra para entrar na vida do cristão. E uma das coisas que ele sabe fazer, tá? Quando ele pega alguém distraído, ou na fraqueza, ou na necessidade, é fazer as suas ofertas. Isso mesmo. Satanás gosta de apresentar soluções rápidas. E muita gente cai nisso. Infelizmente, há pessoas que não param para pensar de onde está vindo a solução do seu problema. Porque todas as soluções estão com Jesus. Ele é o Senhor de tudo. Antes de encerrar o Evangelho de Mateus, Mateus registrou as seguintes palavras de Jesus. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Olha o que Jesus disse. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, não sobrou poder para ninguém. O poder está com Jesus. Só que pessoas inocentes que não conhecem a palavra de Deus são facilmente enganadas pelo diabo. Então ele é mestre, ele gosta de fazer as suas ofertas, porque a partir do momento que a pessoa aceita uma oferta dele, ela já está nas mãos dele de novo. Esse é o perigo. Muita gente troca a sua salvação pelos falsos prazeres, pelas ofertas que Satanás faz. Talvez você pense, mas isso é coisa complicada. Não, é coisa bem simples. Quando a pessoa aceita Jesus, ela nasce de novo. Ela agora vai viver para Deus. Ela, dependendo do estilo de vida, ela continua trabalhando, estudando, né, tendo as suas relações. Só que vai agora vigiar. O que não for do agrado de Deus, o que a pessoa vai fazer? Abandona aquilo. E vai buscar a direção de Deus para tudo. Voltando então a Mateus capítulo 4. Vamos abrir? Vamos fazer a leitura responsiva, a leitura dinâmica. Eu leio um versículo, a igreja e os irmãos leem o versículo seguinte. E assim nós vamos, de 1 a 11. Então o título é A Tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito:
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sob o pináculo do templo e disse-lhe: lança-te daqui abaixo, porque está escrito: dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Às vezes parece que a bênção demora, ou parece que o problema nunca acaba. 40 dias, Jesus em jejum, está ali diante de Deus, num deserto, não tem nada. E Satanás começa com as suas sugestões e com as suas ofertas. Bom, é bom lembrar, ele está em jejum total. Estado angustiante, apavorante, literalmente pavoroso. 40 dias sem comer, loucura. Ninguém faça isso, pelo amor de Deus. Até porque não tem sentido, não tem razão de ser. Mas Jesus teve. Foi o Espírito de Deus que o levou. Então Satanás começa, e como nós vimos semana passada e retrasada, hoje é a terceira semana. A primeira coisa, o primeiro ataque do diabo foi para tentar fazer Jesus duvidar do amor de Deus, do cuidado de Deus. Se ele era realmente filho de Deus, por que ele estava naquela situação? Se era o filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que tem tudo, que pode tudo, por que ele estava ali, com fome, num deserto, em necessidade total, num estado desesperador? Que história é essa? Satanás, ele sempre vai sugerir. Alguma coisa ele vai sugerir, sempre. Sempre com o mesmo objetivo: tentar dominar aquela pessoa, afastá-la de Deus. Se ela é de Jesus, ele vai tentar afastá-la. Se ela não conhece Jesus, ele vai fazer de tudo para que ela não acredite. Ela não acredite em Deus, não acredite na existência dele, o diabo. E assim muita gente vive. Não crê em Deus. E muitos ainda dizem inferno. Inferno é aqui mesmo. É um banquete para o diabo, que as pessoas pensem assim. Por quê? Porque ninguém atribui o bem a Deus e ninguém atribui o mal ao diabo. Então ele fica livre, Satanás fica livre para fazer tudo o que ele quer. Então Satanás pegou pesadíssimo com Jesus. Será que você é filho de Deus mesmo? Então a primeira tentação foi a dúvida. Jesus estava certíssimo. E mais que isso, o Espírito Santo havia confirmado sobre Jesus no momento em que ele se batizou. Em forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo veio sobre ele. E uma voz veio do céu para Jesus: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Jesus nunca teve dúvida. Você nunca vai ver na Bíblia Sagrada Jesus em dúvida. Ele nunca teve dúvida. Tanto que ele ensinou e ordenou: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Muito cuidado com a dúvida. Então, Jesus não teve dúvida nenhuma. Satanás então ataca. Olha, você não está aí morto de fome, ou praticamente morto, quase morto? Manda essas pedras se tornarem pães. Se Jesus estava na condição humana, é bom lembrar isso. Ele era um homem, um ser humano de carne e osso. De carne e osso. Muitos cristãos, irmãos, quando uma solução rápida se apresenta, ou alguém vem dar uma sugestão, ou alguém vem fazer uma oferta, a pessoa não para buscar Deus ou analisar se aquilo ali, de onde vem aquilo, qual é a fonte, qual é a fonte. Muitas vezes Satanás vem com uma oferta através de alguém para tirar a pessoa do plano de Deus, irmãos. Deus está preparando uma bênção, essa bênção vai chegar, o diabo se antecipa para tentar roubar a bênção da pessoa, para ela receber o que aparentemente é bênção e deixar a bênção verdadeira de lado. Nós vimos pela manhã, no primeiro culto, tá? Todos os bens, todas as riquezas, todas as coisas boas vêm de Deus. A terra pertence a Ele. Ele criou todas as coisas. Mas Satanás, ele é oportunista, ele é enganador e ele é mentiroso, pai da mentira. Então ele gosta muito de oferecer para as pessoas o que ele acha ou pensa que é dele. Mas ele não tem nada. A Bíblia diz que Jesus reduziu Satanás a nada.
E então muita gente não para pensar quando vem uma sugestão. Às vezes vem através de um colega, às vezes através de um amigo. Quantas vezes pessoas interferem na vida de outras com sugestões, e pessoas que estão orando por uma bênção, e aquilo que estão sugerindo supostamente é uma bênção, a pessoa entra naquele caminho e despreza a bênção de Deus sem saber, sem perceber. Por que isso acontece? Falta de comunhão com o Espírito Santo. Satanás, ele é oportunista, ele é mentiroso, ele é enganador. Oportunista, mentiroso e enganador. Então, irmãos, Satanás chegou para Jesus e sugeriu. Jesus rechaçou Satanás com toda firmeza, segurança na palavra. Jesus não usou argumentos próprios, ele disse: está escrito. O que prova que Jesus vivia a palavra. Em cada momento da vida, para tudo que nós formos fazer, nós precisamos conhecer na Bíblia para andarmos no caminho e não sairmos dele. Então eu preciso saber o que está escrito para aplicar isso na minha vida. Muita gente se perde, muita gente se perde. Cai no pecado, cai no laço e depois ainda diz que, vamos dizer assim, é a vontade de Deus. Como acontece com o mundo. O mundo é cego espiritualmente. A Bíblia diz que Satanás cegou os entendimentos das pessoas. Pessoas morrem de desgraça, olha a palavra. Todo tipo de desgraça. Os religiosos atribuem a Deus. Ah, foi a mão de Deus, foi a vontade de Deus. O Senhor quis assim. Deus deu e Deus levou. E vai por aí. Então Deus, ele é culpado de tudo, do bem e do mal. Olha a cegueira espiritual. Nós temos de saber o que é de Deus e o que é do diabo. O que vem da mão de Deus e o que não vem. Muitas vezes Satanás se apresenta numa sedução de aparência tão bonita e tão bela, e por trás está Satanás. Uma jovem está pedindo a Jesus um marido. Ela quer se casar. Moça bonita, mas não tinha sorte na vida sentimental. E aí se converteu e aprendeu a reboque. Não entrou na palavra, não aprendeu a prudência, não aprendeu sobre frutos. Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. O raciocínio lógico nos faz pensar: que árvore é essa? É uma mangueira, então vai produzir manga quando chegar no tempo. Espera produzir para pegar, para ver se é manga mesmo. Pelo fruto se conhece a árvore. Ou seja, as nossas ações e reações é que vão dizer se o Espírito de Deus está em nós ou qual é o Espírito que está no comando. Mas tem gente que não busca entender na palavra. Pediu um marido, pediu de qualquer jeito, e aí o diabo vem e lança reboque. Vamos lá, segura. E a moça está no seu trabalho, e ela sai para almoçar, sai na hora do almoço, e sai e na calçada sempre cruza com um moço que lhe chama a atenção. E aí, coisa de uma semana, e o moço não se contém, vai atrás. Que moça linda, você é solteira? Sim, sou solteira. E aí, para onde você está indo? Estou indo almoçar. Posso te acompanhar? Pode. E ali começa. E aí, repentinamente, 2, 3 meses, vamos firmar um compromisso. Você é muito linda e tal. Olha, eu sou de Jesus, eu sou evangélica. Ah, você é evangélica? Você é religiosa? Isso é muito bom. Moças religiosas normalmente são pacadas. Por isso que você é assim. Ah, eu vi pelo seu jeito. Sabe, eu sou muito simpatizante dos evangélicos, da Bíblia. É mesmo, é. Eu não sou evangélico ainda, mas quem sabe, né? Poxa, com um presentão desse, né? E tal. E não demorou muito. 8, 10 meses para casamento. Mas meu Deus, o que é isso? E a família, meu Deus. Passa um tempinho de casado, e o moço na sexta-feira não vem do trabalho, e o moço não aparece em casa, e o moço chega de madrugada. Mas o que você está fazendo? Eu estou ocupado, eu faço um trabalho secreto lá para o chefe, o negócio é sério, eu fico lá. Essa coisa. Ele batia tambor até 6 horas da madrugada.
Mentiu, mentiu e mentiu. E conseguiu a presa. E aí? Passou um tempinho e disse, olha, vou abrir com você. Realmente eu me apaixonei por você. Você é uma pessoa maravilhosa, linda, mas não consigo largar porque está em minhas raízes, estão em mim. E o negócio é você passar para o meu lado, senão não vai dar certo. E agora? A Bíblia diz que Satanás se disfarça, tem anjo de luz. Vocês estão pensando que eu estou contando um caso que alguém me contou. Não, eu estou te contando um caso que chegou a mim. Porque essa moça veio me procurar depois de muitos anos. Por quê? Porque decidiu ficar no casamento aos trancos e barrancos. Para ele, não vou, mas você não me impeça de ir. Não, então você não vai. Então tá bom, então eu também não vou. Ela parou de ir na igreja, ela parou de servir a Jesus. E ele está lá. E ele não deixa ela e não suporta vê-la com a Bíblia na mão. Quem mandou se dobrar para o diabo? Porque o moço era bonito, bem empregado, bem falante. Viu? Não parecia bênção? Parecia bênção. Pois é. A reboque. Por que não esperou e provou frutos? Jesus diz que pelos frutos se conhece a árvore. Proibida de ir para a igreja, debaixo de um jugo, de um domínio violento, mas está lá, apaixonada pelo homem. E agora? E agora? Aguenta. Vem filhos. Crescem fora da presença de Deus. Muito doentinhos, muito problemáticos, muito agitados, nervosos, brigas, pancadaria entre os meninos, e ninguém entende nada, uma guerra, 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 e ela está perdida. Passado mais um tempinho, um câncer. Quem? Ela. E aí o desespero tomou conta, e aí veio. E eu disse, por que você negou Jesus? Eu não neguei Jesus, eu falei desde o início. Por que você aceitou o jugo? Isso era caso até para anulação de casamento. Mas, meu Deus, pastora, a Bíblia não diz que o que Deus uniu o homem não separa, mas também fala do jugo desigual, minha amada. E você casou num jugo desigual. Ah, mas eu não sabia, ele me enganou. Mas depois ele abriu e te falou. E você preferiu ficar com o marido e ficar sem Jesus. E o que o marido te deu? Não deu outra. Abri a boca para orar, o demônio manifestou nela. Estava possuída por Satanás. Querem mais? Conta para o marido que esteve numa igreja cristã evangélica. E ele disse, se você for, eu saio de casa e te abandono. E aí? E aí não veio mais e não foi a igreja nenhuma. 3 anos depois estava sendo sepultada. Jovem, bonita. 2 filhos pequenos. Marca aqui e vai em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Você lê comigo? Quem lê comigo? Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Olha o que Deus está dizendo, o Espírito de Deus, o Deus da criação, o Deus da Bíblia, o Deus cuja palavra é esta que você tem e eu tenho. Deus está dizendo, os céus e a terra eu tomo por testemunha. Ele disse, eu tomo por testemunhas. Por quê? Eu te tenho proposto a vida e a morte. A vida e a morte. A bênção e a maldição. Escolhe. Escolhe, irmãos. Escolhe. Escolha. Foi o que aconteceu com essa moça. Ela fez a escolha.
Ela trocou Jesus pelo marido, ficou com o marido e sem Jesus. Ah, mas esse homem... Não, irmãos, não poderia ter se casado sem ter provado frutos. E se seguisse Jesus mesmo, oraria e Deus não permitiria que chegasse ao casamento. Ela ia saber a verdade antes do casamento. Por quê? Porque Jesus é a verdade. Ele é a verdade. Ninguém engana Jesus. Ninguém engana Jesus. Dizem que a paixão se sobrepõe à razão, ela sobrepuja. É verdade. Há pessoas que quando uma paixão toma conta, a pessoa perde a razão, ela perde literalmente o racional. Perde o controle. Perde literalmente o autocontrole e o autogerenciamento. Ou seja, se entrega, acabou. É uma cidade sem muros, é uma casa sem portas e sem janelas, que é arrombada à vontade. Isso é a realidade. Você vê o que o diabo está tentando. Ele está tentando fazer Jesus fazer a sua vontade. E ele vai. O que Jesus diz? Está escrito. Ou seja, eu sei o que está escrito, eu vou obedecer a Deus. Eu sei o que está escrito, eu vou atender a palavra. A Bíblia diz para ninguém se colocar em julgo desigual. Mas hoje é a coisa mais comum, irmãos. E pessoas se acham certas. Uma coisa é a pessoa, antes de se converter, ter um relacionamento, um namoro, um casamento, constituir uma família. Então, antes do casamento, casou sem Jesus, ou com alguém sem Jesus, ou com alguém daqui ou dali, ou da Paverada, seja lá o que for. Agora, depois de conhecer Jesus, sabe que Deus vai dirigir a sua vida. Quem vai dirigir a nossa vida é o Espírito de Deus pela palavra. Ou seja, se a palavra de Deus autoriza isso, então vai em frente. Se Deus aconselha, é bom ouvir um conselho, para não sofrer. Teve essa moça, acabou com a vida dela. O casamento nunca foi realizado feliz. Segundo ela, foi um bom tempo de atendimento, muitas lágrimas, muito desespero. Crianças criadas fora da presença de Deus. E agora filhos órfãos sem mãe, porque simplesmente resolveu trocar Jesus pelo moço, pela paixão. Então Deus, ele colocou dois caminhos diante do homem. Um caminho é a palavra. Jesus, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. O caminho é Jesus. Jesus é a palavra. Se eu venho à palavra para dirigir a minha vida, eu estou no caminho. Mas se eu resolvo fazer a minha vontade, eu já saí do caminho. Eu tomei um desvio. Então eu vou assumir as consequências do caminho que eu escolhi, que eu tomei. É exatamente isso. A vida é isso. A vida é isso. Quero minha vida dirigida por Deus. Ah, eu estou pensando em fazer assim. O que você está pensando está dentro da palavra de Deus? Ah, não sei, então não faça. Essa é a realidade de andar com Deus. Bom, então esse é um dos casos tristes que nós temos, tá? Não tive muita convivência com a moça por conta essa situação toda, tá? A convivência, o conhecimento foi esse. E tristemente perdeu a vida porque fez uma escolha errada. Fez uma escolha errada. Há pessoas que escolhem amizades que até põem dentro da sua casa. E algumas destroem uma família inteira. Por uma amizade, uma família inteira pode ser destruída. Casamento é destruído. Relacionamento familiar é tumultuado. Por conta de amizades que são introduzidas dentro de uma casa. Eu não vou perguntar não, nem se move em relação a isso. Mas se eu perguntasse aqui, quantos de vocês conhecem alguém, uma família, que teve o casamento destruído porque um amigo ou uma amiga se apaixonou pelo marido ou pela mulher? Todo mundo aqui vai dizer que conhece alguém. Alguém aqui, todo mundo vai dizer, conheço. A melhor amiga ficou com o marido da amiga. O melhor amigo ficou com a esposa do amigo. E vai por aí. O melhor amigo se apaixonou e fez o filho virar a cabeça. E o menino que era menino pensou que era menino. Por quê? Porque o diabo sabe trabalhar sentimentos.
Só que com Jesus ele não conseguia nada. Por quê? Jesus não seguia seus sentimentos, ele não seguiu a sua fome. Ele estava quase morto de fome. Às vezes a gente fica um dia, passa um dia assim atarefado, muito assoberbado aquele dia e tal, e de repente não teve tempo de comer, ou não houve oportunidade, assim, tem gente assim, estou morto de fome. Está morto nada, morto não fala. Que dirá come. Nem abre a boca. Quanto mais comer. E aí, você imagina, Jesus está praticamente morto de fome, está num estado tenebroso. Segundo se pesquisa um pouquinho, se a pessoa ficar 24 horas sem comer, 48 horas sem comer, 3 dias sem comer, o corpo já fica totalmente debilitado. Já perde estrutura. Se ficar 3, 4, 5 dias, a cabeça já começa a entrar em parafuso. Bom, enfim. Então, você imagina, Jesus está na condição humana. E aí o diabo chega e diz assim, manda essas pedras tornarem em pós. É para ele estar pensando em pão à vontade, pensando no almoço, pensando naqueles peixes que era a comida básica do judeu. Não, Jesus está pensando na palavra. Ele está pensando em agradar a Deus. Ele está pensando o que Deus falou, o que Deus fala. Esse é um grande problema do cristianismo. O cristianismo hoje falta exatamente esse temor. Esse temor e essa prática de realmente servir a Deus, escutando a palavra, e aquilo que descobriu, puxa vida, Deus me abriu isso. Então, ler, meditar, até que entre no coração, fique firme nos pensamentos, porque quando qualquer situação se apresentar ou acontecer, você já sabe o que fazer, já sabe como agir, já sabe como reagir. Mas infelizmente os cristãos, irmãos, leem a Bíblia como leitura devocional, fazem aquele devocional religioso, frequentam cultos, alguns fecham a Bíblia, botam lá na estante ou em cima de um móvel aberta lá e tal. Ainda tem aqueles que gostam das simpatias bíblicas, que pega a Bíblia no Salmo 91 e bota no aparador, decoradíssima ali. E, enfim, é muita coisa errada. Então, irmãos, essa moça fez uma escolha tenebrosa e perdeu a vida dessa forma sofrida e estúpida. E o mais triste, longe de Jesus. Jogou a vida fora por uma paixão. A primeira oferta bela, maravilhosa que o diabo apresentou, ela recebeu e não parou para perguntar a Deus de onde aquilo estava vindo. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.